Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre um livro que eu li, o livro se chama Como Mentir Usando Estatística, e o livro ele vai estar te ensinando como as pessoas fazem para mentir para você usando estatística. Claro que você acaba aprendendo também como mentir usando estatística, mas a intenção do livro é ensinar a você a não ser pego por essas mentiras estatísticas, porque ao contrário do que as pessoas pensam, tem como você mostrar a estatística usando um viés, manipular a estatística para você passar a informação que você quer que seja passada. O livro é esse aqui. Esse aqui eu anotei umas partes que eu gostaria de mostrar para vocês. É um livro bem interessante, porque ele não só explica como fazem para mentir para você usando as estatísticas, como ele acaba te ensinando diversos conceitos de estatística em uma linguagem para iniciantes, né? Embora o canal seja Economia para Iniciantes, isso aqui seria como se fosse uma estatística para iniciantes, né? Então, o primeiro exemplo que tem aqui é um exemplo de 1936, onde isso está na página 28, um exemplo de 1936, onde diz que a Literary Digest tinha 10 milhões de assinantes e eles fizeram uma pesquisa para presidente nesse ano e na pesquisa o resultado foi, no ano de 1933, segundo a pesquisa, o resultado seria 370 votos para Alf Landon, candidato à presidência, e 161 para Frank D. Roosevelt. Como todos sabem, Roosevelt acabou sendo eleito naquele ano. Então a gente vê uma diferença muito grande, né, de 370 versus 161. Depois eles perceberam que eles erraram nessa pesquisa, porque eles estavam, se eu não me engano, fazendo a pesquisa por meio de telefones e pela revista, etc. E naquela época, em 1936, só as pessoas mais endinheiradas tinham esse tipo de tecnologia, não era uma tecnologia tão comum para o povão assim. O resultado acabou sendo bem diferente do que a pesquisa mostrou, e a gente vê vários exemplos atuais de que a pesquisa da eleição mostra uma coisa e depois acaba sendo um outro resultado, né? Então por isso que eu achei bem interessante mostrar esse ponto. E lembrando que aqui o grande problema foi que, embora tenha pesquisado com bastante pessoas, era um público que não representava o cidadão comum norte-americano, né? O livro, na página 42, explica a diferença de média, mediana e moda, e ele mostra que as pessoas vão utilizando, às vezes a média, às vezes a moda e às vezes a mediana para passar a informação ou passar a impressão que eles gostariam que passasse. Então não é que o cara está mentindo, mas ele está usando o que for passar a impressão que melhor couber para a narrativa que ele estiver fazendo, né? Então a gente tem, como para quem não sabe, a diferença, né? Média por exemplo, eu tirei 10 numa prova e 4 na outra, minha média foi 7, eu pego o 10 mais o 4 somo e divido por 2, aí eu vou estar sabendo a minha média. A mediana é o número que fica no meio, então, por exemplo, 1, 2, 3. O número 2 vai ser a mediana. E a moda é o número que é o que se repetir mais vezes. Então, por exemplo, vamos supor que exista um salário de 4, que uma empresa tenha 4 funcionários e os salários sejam R$2.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. A moda, nesse caso, é os R$2.000, porque ele se repetiu 2 vezes, é o que mais se repetiu. Então a gente pode ver que existem diferenças entre os três, como essas que eu expliquei agora. Essa é a diferença, né? Isso que eu expliquei agora. E ele explica esse conceito para a gente e ele mostra como as pessoas utilizam sempre uma dessas métricas para caber melhor na narrativa, né? Lembrando que esse livro aqui ele é para ensinar muitas mentiras que usam com estatísticas para a gente, mas a gente acaba aprendendo muito sobre estatística, né? Aqui ele fala sobre, na página 49, sobre teste real. Então, por exemplo, ele fala assim, ciência prova que moedas jogadas dão cara 80% das vezes. Então, por exemplo, o cara fez o teste de jogar cara ou coroa e chegou a 80% das vezes a dar cara. Aí aqui ele coloca uma imagem bem engraçadinha, que são os testes científicos desfavoráveis. Ou seja, eles mostram o teste que for interessante para eles e jogam no lixo os testes que não forem interessantes para a narrativa deles, né? Aqui eles mostram como faz diferença a forma que você apresenta o gráfico. Aqui a gente pode ver que o gráfico vai subindo assim, assim. Lembrando, são os mesmos gráficos, né? E aqui ele mostra, olha como fica bem diferente. Parece uma coisa bem maior do que se você olhar de outra forma. Então, o cara pode ir diferenciando o tamanho dos gráficos
para passar a impressão que ele achar mais interessante. Outro ponto interessante é que ele explica a diferença de você, em vez de colocar dois gráficos um do lado do outro, você fazer um desenho para dizer uma coisa e o outro para dizer outra. Porque o desenho ele acaba dando uma impressão de ser maior do que realmente é a diferença. A impressão quando a gente olha, né? Eu peguei um exemplo que eu gostei bastante, que diz assim: uma corporação foi capaz de anunciar que suas ações estavam nas mãos de 3.003 pessoas, que tinham, em média, 660 ações cada uma. Isso era verdade. Era verdade também que 3 homens tinham 3/4 dos 2 milhões de ações e 3.000 pessoas compartilhavam o quarto restante. Então a gente pode ver que você pode pegar os números para passar uma informação que não é bem a real. Aí eles colocaram aqui para mostrar o que... Aqui, ó. Para mostrar aqui a diferença. Aqui seriam as ações, né? E aqui as pessoas que possuem as ações. Então, 3 pessoas têm 3/4 e uma montoeira de gente tem esse quarto que sobrou, entendeu? Então é isso. Eu escolhi apenas as partes do livro que mais me chamaram a atenção para dar o exemplo de coisas que eu achei interessante e de pontos que eu achei interessante no livro. Tem muita coisa no livro que eu não comentei sobre, é um livro muito legal. Deixo a minha recomendação de leitura para esse livro, mas eu quis mostrar que é um livro muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, ele é bem interessante para que você aprenda um pouquinho de estatística e nem que seja para quando você pegar uma notícia ou algum dado estatístico, você ter uma noção do que perguntar para ver se aquele dado estatístico realmente é relevante, né? É óbvio que isso aqui é bem para iniciantes, mas é um livro bem divertido, bem legal, muito bem humorado. E eu tenho certeza, não tenho certeza, né, mas eu acredito que quem ler vai gostar. É isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.